Amém, vamos para a palavra. Pega a tua Bíblia aí rapidinho em Isaías capítulo 6, eu tenho algo para compartilhar com vocês hoje. Isaías 6. Sabe, eu acredito que Deus está nos levando nessa hora em águas mais profundas, para que nada mais importe em nossas vidas senão Ele próprio. Olha para o lado e diga assim: Deus quer te levar em águas mais fundas. E a pergunta é: como nós mergulhamos mais fundo em Deus? Sabe, a minha caça nesses últimos 20 anos, eu tenho 39 anos, e com meus 18 anos eu fui para um seminário batista, eu fui estudar, e 18 para 19 anos, e eu desde então eu tenho tentado buscar um conhecimento mais profundo de Deus. Você sabe que a revelação de Jesus não é uma revelação estática. A Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, a Bíblia não afirma que a revelação de Jesus é uma única revelação, mas é uma revelação contínua, progressiva, de conhecer e prosseguir em conhecê-lo, de você não ter simplesmente o conhecimento do dia da tua conversão, mas que esse conhecimento do dia da tua conversão gere uma base para um conhecimento mais profundo. Sabe, Deus quer te levar a cada dia a uma revelação mais profunda e mais pessoal dele. E quando nós lemos Isaías capítulo 6, nós encontramos uma revelação profunda de Jesus, ou de Deus sendo dada a um homem. E quantos aqui querem entrar numa revelação mais profunda de Jesus? Até que o mundo suma estranhamente dos nossos olhos, da nossa frente, e a gente só consiga enxergar Jesus e o reino dele diante de nós. Isaías 6 promove isso de uma maneira muito legal, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o trono, alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Acima situava-se serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam em direção um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas do templo se moviam, aquele que clamava, e a casa foi cheia de fumaça. Então disse eu: pobre de mim, porque eu sou homem arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de puros lábios, porque os meus olhos agora viram o Rei, o Senhor dos exércitos, assentado sobre o trono. Então voou um dos serafins na minha direção, tendo uma brasa viva em suas mãos, o qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele encontrou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade é removida e o teu pecado é purificado. Também ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irá por mim, e a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou, envia-me a mim. Diga amém. Sabe, as nossas experiências nos levam a uns lugares mais profundos. Não sei se você sabe, mas quando Jesus veio à terra, ele não veio simplesmente pregar uma mensagem, mas ele veio estabelecer uma cultura através de experiências. As experiências geram crenças, as crenças geram comportamentos, e os comportamentos repetitivos se formam uma cultura. Então Jesus era um homem que dava experiências, ele saía e ele dava experiências. Se você observar o ministério de Jesus, ele foi fundamentado em cima de experiências. E agora, quando nós lemos Isaías capítulo 6, Deus está dando uma experiência profunda a um profeta, a um homem que provavelmente esse homem foi criado em uma cultura que talvez foi uma cultura que não era uma cultura tão pagã assim. Esse homem talvez ele foi criado em um lugar que não era um lugar onde os homens viviam em práticas, apesar de ele falar lábios impuros, daqui a pouco a gente chega lá, não eram tão práticas, tão abomináveis assim. Mas agora esse homem que tinha uma revelação de Deus, ele começa a mergulhar em uma nova revelação de Deus. E o texto começa colocando a data, dizendo assim: no ano que morreu o rei Uzias. É engraçado porque a cronologia do tempo aqui não está determinada, não está marcada, não está estabelecida por dias ou por meses, mas está ligada à morte de um homem. Aquele homem morreu, e ele está dizendo o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu tive essa experiência. Quem era Uzias? Qual a importância de Uzias
para não ser datado na Bíblia como uma data, mas ser datado como a morte de um homem. Sabe, se você for estudar um pouquinho quem era Uzias, provavelmente, se você abrir lá em 2 Crônicas capítulo 26, você vai ver que Uzias era um grande guerreiro. Ele foi um cara que depois de Davi, provavelmente esse cara, ele expandiu o reino de uma maneira voraz e verdadeira. Não sei se você sabe, mas o nome de Urias, ele chegou aos lugares mais distantes. O nome de Urias, ele ficou conhecido em toda a região como um guerreiro poderoso. Urias era um estadista, sabe, Urias era como um Alexandre, o grande. Ele era um homem que estabeleceu a nação. A Bíblia diz que ele prosperou diante de Deus, sabe, Deus prosperou Uzias de uma maneira poderosa. Abra comigo em 2 Crônicas capítulo 26, para você ver algo. 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 15. Olha quem era Uzias. Eu estou dizendo Urias, é Uzias. Desculpa. Vamos ler a partir do versículo 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinados para torres, de cantos de muralhas, para atraírem flechas, grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus, até que se tornou forte. Olha o versículo 16. Mas havendo-se fortificado, exaltou o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Presta atenção, Uzias ele foi um guerreiro tão poderoso que o cara fez invenções, sabe, ele começou a trazer criações de guerra. O reinado dele se expandiu, e agora ele se torna poderoso pela mão de Deus. Então o que representa Uzias? Uzias representa aqueles que, quando Deus dá o favor, eles abandonam o Senhor. Uzias representa o servir a Deus por conveniência. Uzias representa servir a Deus por querer algo, não pela missão, mas simplesmente por um livramento. Já viu quando as pessoas vêm para a igreja, elas chegam na igreja porque elas têm o seu filho que está perdido, ou por causa de uma doença, ou por causa de alguma coisa, vem para a igreja, e quando eles chegam na igreja, Deus abençoa ele, Deus prospera a vida dele, Deus vai lá e faz aquela parada que o cara vem clamando há muito tempo, e eles simplesmente largam Deus depois disso. Esse é o espírito de Uzias. Para a gente entrar numa revelação mais profunda de Deus, a primeira coisa que precisa acontecer em nossas vidas é entender que Uzias precisa morrer em nosso coração. Uzias precisa ser assassinado em nossa vida. Você está aí? E a grande verdade é que Uzias, ele representa tudo aquilo que serve a Deus, não com interesse de coração, mas por conveniência. E eu vou mais fundo, é mais ou menos isso aqui. Você se lembra quando Paulo e Silas, eles estão presos na cadeia, e depois de ter pregado o evangelho, pegam Paulo e Silas, batem Paulo e Silas, jogam Paulo e Silas no cárcere inferior, e perto da meia-noite, Deus manda um terremoto. Na verdade, eles contratam até um guarda para cuidar de Paulo e Silas, e perto da meia-noite, Deus manda um terremoto, abre as cadeias, e quando abre as cadeias, o terremoto abre as cadeias, o guarda que estava cuidando de Paulo e Silas acorda, olha as cadeias abertas, pega a espada para se matar, e Paulo e Silas gritam de dentro da cadeia, dizendo: ei, não lança a mão sobre você, nós estamos aqui ainda. Você se lembra dessa história? É engraçado porque, presta atenção, você apanhou, você tomou uma surra, você foi condenado, contrata um guarda para cuidar de você, Deus manda um terremoto, abre as cadeias. Qual a primeira reação nossa? Fugir, dá no pé, negada. Mas Paulo e Silas, eles permanecem dentro da cadeia. Por quê? Porque Paulo e Silas não estavam servindo a Deus por uma conveniência de um livramento. Paulo e Silas estavam servindo a Deus por um entendimento de missão. Porque a missão tem que estar acima do livramento. Quem vive pelo livramento perde a missão, mas quem vive pela missão sempre tem livramento. O problema nosso é que muitas vezes nós estamos servindo a Deus por um livramento que Deus pode nos trazer, nós não estamos servindo a Deus por aquilo que Ele é. Por isso nós não alcançamos revelações mais profundas de Deus.
Quando nós estamos servindo a Deus, com o entendimento que Deus é um Deus de monte, mas Ele é um Deus também nos vales, que Deus é um Deus no meio das águas tranquilas, mas Ele é um Deus também no meio das tempestades. Nós começamos a entrar numa água mais profunda. Sabe por quê? Porque nós não vivemos mais pelo entendimento que Deus quer, Deus vai fazer algo por nós, mas nós vivemos no entendimento que independente se Ele fizer ou não, nós estaremos com Ele, porque nós servimos a Ele, porque Ele simplesmente é Deus. E eu acho que a nossa geração, ela precisa começar a conhecer Deus de uma maneira correta, começar a mergulhar numa verdade de Deus muito mais profunda. Então, 4 coisas acontecem quando Uzias morre. Primeiro, quando Uzias morre, quando o rei de Isaías morre, ele vê o rei dos reis. Sabe, os nossos reis precisam morrer para que a gente enxergue o rei dos reis. Quando nós temos reis no nosso coração, nós perdemos a visão de um rei maior, nós perdemos a visão do rei dos reis. Então, no ano que morreu o rei da conveniência, Isaías começou a ver o rei dos reis. Não sirva a Deus por conveniência, sirva a Deus porque Ele é Deus. Adore Deus porque Ele é Deus. Amém? E 4 coisas acontecem claramente quando Uzias morre. Primeiro, ele teve uma visão de Deus mais profunda. Até então ele tinha uma visão de Deus e agora ele começa a ter uma visão mais profunda. Você sabe que existe uma frase de A.W. Tozer que diz assim: a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Vamos lá, eu vou repetir. A primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A coisa mais importante a seu respeito é aquilo que vem à sua mente. Você sabe que na cultura de Israel, a nação de Israel, ela não caía quando o palácio era tomado, o palácio do rei, mas era quando o templo era tomado. Porque a cultura de estabelecer um trono de adoração, de estar diante de Deus e ver Deus, era o que sustentava a nação. O que sustenta a tua vida é a tua imagem de Deus. O nosso problema é que nós não temos entendimento de quem é Deus, e por isso nós estamos nos afundando nas nossas crises. Então eu quero propor algo. Quando Uzias começa a morrer em nosso coração, nós começamos a ter uma revelação mais clara de Deus. Quando a conveniência começa a morrer em nosso coração, nós começamos a servir Deus, cara, não por aquilo que Ele está fazendo, mas por aquilo que Ele é. Algo começa a acontecer dentro de nós, e a mexer na nossa vida, a mexer no nosso coração, a mexer na nossa visão de Deus. E agora nós estamos dizendo: ei, eu não estou te servindo por livramento, eu estou te servindo por soberania, porque o Senhor é soberano. Quando nós começamos a ter essa visão de Deus, é porque Uzias está morrendo no nosso coração. O nosso problema é que nós sempre queremos saber como Deus vai fazer as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você: mais importante de como é com quem. Diga, mais importante do que como é com quem. Como Deus vai fazer isso? Não importa como Ele vai fazer. Se importa é que Ele vai, se você olhar para o lado e ver Ele, se você estiver com Ele, está tudo certo. Porque no reino de Deus, a visão de um conhecimento mais profundo dEle é muito mais ligado à audição do que à visão. Você está aí? Sabe, no reino de Deus a audição é mais importante do que a visão. Deus te dá visão no reino pela audição. Muitas vezes Deus vai te colocar num vale de ossos secos, e Ele vai perguntar: o que você vê? Você fala assim: eu vejo um vale de ossos secos. E Deus vai falar com você: será que esse vale pode ter vida? Sim, você sabe, então profetiza. Você está vendo um vale de ossos secos, e você está ouvindo que dali vai levantar um exército, porque Deus está te dando visão pela audição. Sabe, no reino de Deus, o conhecimento de Deus não vem por aquilo que você vê, mas vem por aquilo que você ouve dEle. Porque, deixa eu te falar algo sobre isso. Quando Deus, tudo que Deus fala se faz. Deus disse: haja luz e houve. Deus disse: haja separação entre a terra seca e as águas. E isso aconteceu, sim ou não? Então quando Deus fala, Deus não está comunicando, Deus está criando. Tudo que Deus fala com você, Ele não está simplesmente comunicando que Ele quer fazer algo, Ele está criando. Então se Deus falou algo sobre o seu futuro agora não é mais tempo, mas é lugar, porque Ele já criou o futuro. Então é mais ou menos assim: Deus te disse algo sobre o seu futuro, o teu futuro deixou de ser tempo e se tornou lugar, porque tudo que Ele fala assim, agora é uma questão de obediência para você chegar até lá. Isso é um conhecimento de Deus. Agora é mais ou menos assim: você pega o seu celular e bota São José dos Pinhais, São Paulo. Você está indo para São Paulo, você bota no GPS, no seu celular. Você está indo para São Paulo e você erra o caminho. O que o GPS fala? Recalculando.
se você errar o caminho. O tempo muda? Sim, mas o destino? Quando Deus fala algo sobre o seu futuro, se você errar o caminho, o teu tempo pode mudar, mas o teu destino continua lá, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele falou. Sabe, isso é entrar num conhecimento mais profundo de Deus. Sabe que eu gosto disso? Eu gosto disso porque agora nós estamos condicionados à nossa palavra, nós estamos condicionados à palavra dEle. Guga, mas eu errei. Você acha que quando Ele prometeu isso sobre você, Ele não sabia que você ia errar? Agora, a distância mais perto entre dois pontos é uma reta. A reta no mundo espiritual é a obediência. Quando você é obediente, você anda mais rápido. Você está aí? A reta no mundo espiritual é a obediência. Então presta atenção. Quando Isaías ele morre, o rei dele morre, ele começa agora a ouvir coisas lá naquele lugar, que eram coisas que ele não entendia. Olha o que ele diz. Ele diz bem assim: ai de mim. Vou chegar lá, deixa eu terminar esse negócio aqui, porque eu acho que eu estou sentindo que Deus quer que eu mergulhe um pouco mais fundo isso aqui. Então, para você ter uma visão mais profunda de Deus, você precisa entender que no reino de Deus a audição é mais importante que a visão. Então, se você quer entrar numa revelação mais profunda do Senhor, faça algo. Pegue todas as palavras que Deus está te dando, escreva elas. Eu sou viciado em ouvir as palavras de Deus e escrever as palavras dEle. Eu tenho cadernos com palavras profetizadas, palavras que eu ouvi, sonhos que eu tive, sonhos que pessoas tiveram comigo. E todos os meses, muitas vezes quase todas as semanas, eu sento e leio aquelas palavras. E muitas vezes eu estou vendo um vale de ossos secos, mas eu estou ouvindo aquilo que Deus já fez. Porque Deus está fora do tempo, Deus não está no Cronos, Deus está fora do tempo, e fora do tempo, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Então Ele vê a história por completo, Ele está dizendo, você está aqui, mas eu estou enxergando a história aqui, então eu estou dizendo isso aqui para você hoje, mas já está feito. É maravilhoso. Você sabe que muitas vezes, olha aqui para mim, acho que eu vou demorar muito nesse ponto. Mas as palavras de Deus, você precisa acreditar na palavra antes que a palavra se manifeste. Você lembra do caminho de Emaús? No caminho de Emaús, Jesus ressuscita e começa a andar no caminho de Emaús com os discípulos. Os discípulos de Jesus, eles viram, Jesus começa, provavelmente aqueles caras fazia parte do grupo dos 70, talvez, discípulos de Jesus. E Jesus começa a andar e começa a falar assim, ei, o que está acontecendo na região? Aí os caras viram para Jesus e falam, você é um forasteiro? Você não sabe o que está acontecendo? O homem, o profeta, o mestre, o libertador morreu. Aí Jesus, olha o que Jesus faz. A Bíblia fala que Jesus começa a citar Moisés e os profetas para eles no caminho de Emaús. Não é isso que o texto fala? Provavelmente Jesus estava pegando todos os textos bíblicos de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram os livros que Moisés escreveu, e Jesus estava citando para eles. Jesus estava pegando os textos dos profetas. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava pegando todos os textos da sua morte e da sua ressurreição dos profetas, estava citando para eles. Jesus estava dizendo para eles, bem assim, ei, se vocês não acreditarem na palavra escrita, quando a palavra revelada estiver do lado de vocês, vocês não vão reconhecer. A grande verdade é que a gente está esperando a revelação da palavra, mas Jesus está dizendo, ei, acredita no que está escrito, acredita naquilo que eu falei, porque aquilo que eu falei vai se concretizar em um determinado ponto. Isso é viver uma revelação mais profunda de Deus. No reino de Deus, a confiança é mais importante do que o entendimento. Se você quiser entender todas as coisas, eu quero dizer para você, você nunca vai andar por fé. Não é o que você entende, mas é o que você confia. Se Deus falou, eu vou pisar para fora do barco. Eu não estou entendendo aqui onde tem um caminho para fora do barco. Não tem caminho, mas eu vou pisar. Amém? A segunda coisa que acontece ali dentro dessa cena é que Isaías ele enxerga as falhas dele. Ele começa a dizer, ai de mim, quando Uzias morre, o rei da conveniência, ele começa a ver as falhas dele. Ele está dizendo, ai de mim que eu vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de impuros lábios. Você sabe por que isso acontece? Ele está dizendo, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Ele está dizendo, eu vi o rei, e quando eu vi o rei, eu me enxerguei.
Sabe por que isso? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, certo? Então a sua imagem real está onde? Em Deus. Então quando Isaías viu Deus, na verdade ele se enxergou impuro porque ele viu a imagem original dele. Ele estava dizendo: olha, para aquilo que eu fui feito, nessa imagem eu fui feito. Então eu estou olhando para mim e eu estou vendo em mim aquilo que não é certo, porque o design meu é o design que está nele. Deixa eu explicar isso melhor. Quando você lê Gênesis 1:20, você vai ver que Deus fala às águas, dizendo que as águas produzam peixes, certo? Quando você lê Gênesis 1:24, você vai encontrar Deus disse Deus: produz a terra, diga a terra, seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. Então, quando Deus foi fazer os peixes, Ele falou a água, e a água produziu peixes. Quando Deus foi fazer os animais e as plantas, Ele falou a terra. Então, o elemento de origem dos animais é a terra. O elemento de origem dos peixes é a água. Mas quando Deus foi fazer o homem, o que Deus fez? Façamos. O que Deus fez? Falou com ele. Vamos lá. O elemento de origem dos peixes é a água. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com o peixe? Se você tirar uma árvore da terra, o que acontece com a árvore? Se você tirar um homem de Deus, o que acontece com o homem? Porque assim como o elemento de origem dos peixes é a água, o elemento de origem dos animais é a terra, o elemento de origem do homem é Deus. Então presta atenção, Guga, como eu vivo pureza? Guga, como eu entro, como eu reconheço os meus erros? Vendo Deus. Nós não precisamos dizer para as pessoas aquilo que é certo e errado. Nós precisamos carregar a imagem de Deus. Eu tenho falado para o meu time, o melhor evangelismo é um cristão sadio. O que eu posso fazer? Você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Então quando Isaías ele entra diante de Deus, ele vê a imagem real do que ele foi criado. E ele olha para ele e fala assim: cara, meus lábios estão impuros. Ninguém falou que ele estava em pecado. Ninguém falou que ele estava errado. Mas quando nós paramos de adorar e viver em Deus por conveniência, quando nosso Uzias morre, nós começamos a reconhecer quem somos, ou como estamos. E reconhecer quem somos não é reconhecer no nosso estado atual, mas reconhecer o nosso design original. Nós viemos dele. E eu gosto disso, porque isso nos coloca numa posição que nós somos regenerados, nós nascemos para uma nova aliança. Na verdade, nós nascemos para uma nova natureza, e agora nós pertencemos a Ele, totalmente a Ele. E eu vou um pouco mais fundo aqui. Isaías diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e moro em meio a um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o rei. Mas se você ler o versículo seguinte, você vai ver que os anjos estão olhando um para os outros e estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Agora, olha aqui para mim, um homem da terra, Isaías no céu, dizendo: os homens estão com lábios impuros, a terra está cheia de homens de lábios impuros. Não foi isso a declaração de Isaías? Sim ou não? Mas os seres dos céus, olhando para a terra, estão dizendo: toda a terra está cheia da glória. Aqui nós temos duas informações diferentes sobre o mesmo espaço territorial. Nós temos um homem da terra dizendo: a terra está cheia de impuros lábios. Mas os homens dos céus estão dizendo: a terra está cheia da glória. O que significa isso? Significa que nós precisamos viver não da perspectiva da terra para os céus, mas dos céus para a terra. Quando você está diante de Deus, Jesus ele não simplesmente ele te leva a você ver o teu estado atual, mas ele te reposiciona no reino. E como é a sua posição no reino? Diga assim comigo: assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Essa é a tua posição no reino. A Bíblia fala que existem 3 céus. O primeiro céu é o céu das estrelas, esse céu onde a gente passa angústia, tribulação, dor, perseguição, medo, esse é o primeiro céu.
Sabe, aflições, alegrias, perdas, ganhos. Esse é o primeiro céu. Existe um segundo céu, que são os céus onde estão os principados e potestades, onde há batalhas espirituais. Você lembra quando Daniel, ele ora e o príncipe da Pérsia segura as palavras que estavam ouvindo para ele? Você lembra disso? E Deus manda Miguel e eles têm uma guerra no mundo espiritual. Esse é o segundo céus. Mas existe um terceiro céus que Paulo fala, que é os céus do Senhor, e ele conhece um homem, segundo Paulo, que foi no terceiro céus. Paulo estava falando dele mesmo, vamos lá, mas ele fala que foi lá, que é onde está o trono de Deus está no terceiro céus. Então presta atenção, olha aqui para mim, se você vive da terra para os céus, se você leva informação da terra para os céus, principados, potestades, medo, angústia, tribulação está sobre você. Mas se você vive dos céus para a terra, medo, tribulação, tempestade, principados, potestades, dominadores, está abaixo de você. O nosso problema é que a gente sempre está entrando diante de Deus, trazendo uma informação da terra, e a gente chama muitas vezes de intercessão. Eu quero te encorajar a você trazer a informação do céu. Todo mundo sabe que a política da nossa nação está dura. Agora, qual é a visão de Deus para a nossa nação? É você viver, toda a terra está cheia da glória. Deus, o mundo, o Brasil está assim, Deus, transiciona, o Brasil está assim, Deus, mas eu vejo agora a tua visão para a terra, e você declara a visão de Deus para a terra. Você está aí? O que eu estou dizendo para você, o que mais importa quando nós entramos diante de Deus é uma transformação da nossa linguagem. E aqui eu entro no ponto, quando você entra diante de Deus, então você vê a sua imagem original, o teu design original, que é a imagem de Deus, você vê seu estado atual, e muitas vezes você está confessando como a terra está, e Deus quer que você confesse como o céu enxerga a terra. Por isso o anjo, o serafim, ele pega uma brasa e ele toca onde? Vamos lá, onde? Nos lábios, para que Isaías falasse a verdade dos céus e não mais da terra. Deus quer que você proclame a verdade dos céus e não mais da terra, porque mesmo você estando na terra, você pertence aos céus, você é um cidadão dos céus, você nasceu para um reino, você nasceu para um rei, você não é mais um pecador lutando para ser santo, você nasceu para uma natureza nova, você é um homem santo contra o pecado. Eu amo isso, cara. Enxergar a terra na perspectiva dos céus é responder a oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu, e que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita. Responder a oração de Jesus é essa: que seja feito na terra como é feito nos céus. Então é declarar na terra como é feito nos céus, é profetizar na terra o que é feito nos céus, é viver na terra como é vivido nos céus. E eu amo isso, por quê? Porque no céu tem doença, que seja feito na terra como é no céu. No céu tem angústia, que seja feito na terra como é no céu. No céu tem dor, que seja feito na terra como é no céu. No céu tem corrupção, que seja feito na terra como é feito no céu. E a gente começa a declarar de uma maneira que ninguém declara, porque a gente está enxergando coisas que ninguém enxerga. Eu encontro pessoas quebradas o tempo inteiro, e eu sou um amigo dos quebrados. Eu sento com pessoas que são pessoas corruptas, eu sento com pessoas que são pessoas esfaceladas, e eu declaro sobre eles aquilo que eles são diante de Deus. Eu tenho uma história que eu contei num evento da Priscila Alcântara, que eu tenho mentoreado ela nos últimos tempos, e eu disse lá nesse evento dela, que há um tempo atrás, uma menina, eu tinha estado de viagem, cheguei na igreja, fui pregar na igreja, e depois eu saí, juntei meu time e falei assim: cara, tem muito tempo que eu não vejo vocês, vamos jantar comigo. A gente foi todo mundo jantar, acabou lá para as 2h30, 3 horas da manhã, estou indo embora para casa, meu telefone toca, eu atendo, eu falei assim: olha, eu peguei teu telefone aqui no celular da fulana, ela acabou de ser violentada aqui numa festa, aqui, deram um boa noite Cinderela para ela, era uma menina da igreja que tinha se desviado, ela foi para essa balada e violentaram ela na balada. Eu liguei para 2 meninas que estavam comigo nesse jantar e falei assim: olha, eu preciso de vocês. E fui para a balada. Cheguei na balada, tirei ela dentro da balada, sentou no meio fio na porta da balada. Ela estava com o cabelo na cara, destruída, tinha acabado de ser estuprada. Eu olhei para ela e falei assim: ei, tira o cabelo do rosto.
Eu disse para ela: você é a pessoa mais pura que eu já conheci. Você vai ser mãe de filhos, seus filhos vão correr na praia. Deus me mostra você morando no litoral. Comecei a declarar a verdade de Deus para ela, sendo fiel ao teu esposo, seu esposo sendo fiel a vocês. Em vez de vocês servindo na casa de Deus. Ela abaixava a cabeça de vergonha: eu tiro o cabelo do rosto. Aí eu peguei as duas meninas, falei: leva ela para casa, dá um banho, amanhã a gente toma um café da manhã. Levaram ela para casa, tomaram um banho, 10 horas da manhã a gente sentou para um café. E eu falei assim: olha para mim. Eu disse para ela: você é a pessoa mais pura que eu já conheci. Você é santa. Eu vejo seus filhos correndo na praia. Ela começou a chorar. E aquele dia eu aprendi uma coisa: mais forte do que apontar o pecado é liberar o destino das pessoas. Ela teve um encontro tão profundo com Jesus, ela anda com o Senhor até hoje. O nosso problema é que a gente quer muitas vezes não revelar a imagem que o céu traz das pessoas. Quando Jesus me encontrou, eu era um quebrado. Meu primeiro encontro com Jesus, Jesus falou tantas coisas para mim que era impossível de acreditar, gente. Era impossível de eu estar aqui hoje. Sabe, quando todo mundo via Saulo, via um perseguidor da igreja, um assassino. Mas quando os céus olhavam para Saulo, via 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, via a base doutrinária da igreja naquele homem, cara. Sabe, o que eu quero propor para você é o seguinte: que o encontro com Jesus, ele não vai simplesmente revelar quem você é, mas vai revelar a visão dos céus a respeito do mundo. E o que a gente precisa hoje, precisa de uma geração que veja a visão dos céus a respeito do mundo. Como os céus enxerga São José dos Pinhais? E nós vamos começar, como trabalhadores, a construir a imagem dos céus nessa cidade, a imagem dos céus nessa nação. Sabe por quê? Porque isso vai produzir o último ponto. Quando Isaías entrou diante de Deus, ele teve uma perspectiva mais profunda do seu chamado. Isaías diz assim, ele ouve uma voz: ai, a quem eu enviarei? Quem irá por mim? O que ele fala? Eu vou, eis-me aqui. Você sabe que quando você mergulha no Senhor, você começa a entender que nada nesse mundo tem mais valor, e você começa a dar um valor muito maior ao que Ele está te chamando para você fazer. Você começa então a se mover pela uma imagem real de Deus para o mundo. Você está aí? Sabe, Deus tem um chamado para a tua vida. Como você vai ver esse chamado? Guga, como eu vivo esse chamado? Como eu mergulho nesse chamado? Tudo começa pelo conhecimento de Deus. Deixa eu falar só mais uma coisa sobre o conhecimento de Deus aqui, que eu acho que é pertinente para essa hora. O Bill diz algo muito interessante. Ele diz assim, que Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Ok? Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Então Jesus operou como o Pai operava. Ok? Então tudo que Ele fez porque Ele olhou para o céu, viu o céu e refletiu o céu na terra. Agora, isso leva então a um entendimento que Jesus é a perfeita imagem do Pai, ok? Porque Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Então Jesus é a perfeita imagem de Deus. Não existe ninguém na história bíblica mais perfeito na revelação do Pai do que Jesus, porque Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Então é legal você ver lá Elias clamando para que fogo caia dos céus, é legal você ver as aflições de Jó, é legal você olhar Moisés, mas ninguém foi perfeito na revelação do Pai senão Jesus. Então tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus, você deve questionar, ok? Tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus, você deve questionar.
Se você olha para Jesus, se você olha para uma ação que você não encontra em Jesus, você deve questionar. Agora olha aqui para mim, se nós estamos vivendo um chamado, então nosso chamado é do céu para a terra, então nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus é a perfeita revelação de Deus, e a partir dessa perfeita revelação, nós vamos fazer um perfeito caminho, revelando a imagem de Jesus ao mundo. Então nosso chamado é revelar Jesus ao mundo. Por quê? Porque se nós revelarmos Jesus ao mundo, nós revelaremos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós vamos acabar com o problema de paternidade no mundo. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Cola aqui comigo. Eu acho que eu estou muito mais ensinando do que pregando hoje. Mas olha para mim. Se Jesus é a perfeita revelação do Pai, e Jesus, tudo que eu penso sobre Deus que eu não encontro em Jesus, eu devo questionar. Então vamos lá. Qual foi a tempestade que Jesus mandou? Alguém conhece uma tempestade que ele falou bem assim: vai tempestade, tipo o X-Men, vai, destrua tudo. Qual foi a doença que Jesus colocou nas pessoas? Pelo contrário, todos que foram levados até ele curou. Um dia os discípulos de Jesus passam por uma cidade, eles estavam descendo para Jerusalém, eles passam por Samaria, e lá a galera era tretada com os judeus, sabe, tinha uma treta, uma rixa, e aí Jesus passa, e eles tratam mal Jesus lá. Aí os discípulos de Jesus viram e falaram assim: Jesus, faz o seguinte, vamos clamar para que o fogo desça dos céus e consuma esses caras, que esses caras estão zoando contigo. Você lembra disso? Aí Jesus vira para eles e fala assim: vocês não sabem que espírito vocês são? Vocês não sabem que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio condenar o mundo, o Filho do Homem veio salvar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o modelo de Elias e estavam aplicando na vida de Jesus. Jesus está falando: eu não sou Elias. O modelo que você viu em Elias, ele não se aplica em mim. Porque nem tudo que Elias fez foi a perfeição da vontade do Pai, mas tudo que eu fizer é a perfeição da vontade do Pai. Eu amo Jesus. Sabe, não é que Jesus está no céu, o céu está em Jesus. Quando você entra em Jesus, você encontra o céu. Eu digo para você que se você não entrar no conhecimento de Jesus, você nunca vai entender o seu chamado. Você vai fazer o seu chamado ser um fardo para a humanidade. E não vai ser a solução para a humanidade. Jesus é a esperança da humanidade. Você está aí? Sabe o que eu quero propor para você hoje? Que antes de você dar um passo, dobre os seus joelhos, encontre Jesus, levante e dê o passo. Quando você for dar o próximo passo, dobre os seus joelhos, encontre Jesus e dê o próximo passo. Quando você for dar o terceiro passo, dobre os seus joelhos, encontre Jesus e dê o próximo passo. Porque não tem como partir para um chamado sem antes ter um encontro. E o que vai acontecer essa noite? Você vai ter um encontro com o Senhor. Sabe, eu não vim aqui. Eu falei para o pastor Márcio, eu fiz uma cirurgia na minha mandíbula. Eu falei: talvez eu precise sentar, que de vez em quando tudo roda assim, sabe? Parece que eu vou desmaiar. E eu estou bem. Eu fui mais devagar hoje, mas eu estou bem. Mas eu vim aqui porque eu sei que Jesus tem encontros marcados com algumas pessoas aqui. Sabe, todos vão ser abençoados, mas existe alguns aqui que Jesus falou bem assim: é a noite dele. O que vai acontecer? Você vai sentir seu corpo tremer, suas pernas tremer. E não é tremer de desmaio igual eu há uns 3 dias atrás, mas é tremer porque o Espírito Santo está vindo sobre você. Uns vão sentir os seus lágrimas escorrerem, o seu coração queimar. Outros vão sentir um fogo descendo sobre as suas costas. Essas pessoas, elas vão se mover para frente daqui a pouco. Todas vão ser abençoadas, mas existe algumas aqui que vão ser capturadas nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus marcou essa noite. Está na agenda dele o teu encontro. E quando você tem um encontro com Deus, você não tem uma informação, você tem uma revelação. Homens que vivem de informação, eles têm um prazo de validade. Homens que vivem de encontros e revelação, eles não param. Escuta o que eu vou te dizer, eu encerro com isso. E eu vou convidar os anjos de Deus, pedir para o Pai enviar os anjos dele aqui. E você vai ter encontros angelicais, e o Espírito Santo vai varrer esse lugar. E nós vamos chapar. Eu sei que a gente tem um talk daqui a pouco, a gente vai para ele também, mas
Acho que vai ter 20 minutos de mergulho profundo aqui. Mas olha o que eu vou te dizer. Quando o Senhor trouxer esse encontro nessa noite, seus hábitos alimentares vão mudar, a sua maneira de ver o mundo vai mudar, a tua fidelidade vai crescer, os teus relacionamentos vão se tornar estáveis. O Senhor vai mudar, vai reprogramar a tua vida por completo, por causa de um encontro. Um encontro, uma experiência provoca uma crença gera um comportamento, e um comportamento se faz uma cultura. Tudo começa com um encontro. Amém? Queria que você colocasse em pé. Ele já está aqui. Só feche seus olhos e abre as suas mãos. Se é real, vai acontecer. Sabe, você vai deixar Ele fazer, Ele vai fazer. Você vai sentir seu coração quebrando. Algumas pessoas vão começar a ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Só abre as suas mãos e feche seus olhos. Feche seus olhos por um instante. E aí o que vai acontecer? Se você for ter uma dessas experiências, você vai se mover para frente na hora que eu te chamar. Só essas pessoas primeiro. Todos vão ser abençoados, mas alguns vão ser tocados profundamente. Abra suas mãos e feche seus olhos. Você vai sentir um fogo sobre as suas costas, sobre as suas mãos, sobre os seus pés. Um fogo queimando no teu coração. Lágrimas vão começar a cair do seu rosto. Alguns vão sentir vontade de gritar. Deixa tudo acontecer. Sabe? É o Espírito Santo vindo. Pai, eu oro para que teus anjos sejam enviados aqui, Senhor. Dê ordem a eles agora, que eles venham com pergaminhos nas mãos, para ler os próximos 10 anos da vida dos seus filhos. Aqueles que o Senhor marcou o encontro hoje com eles, que isso aconteça agora. Senhor, eu oro para que os anjos que comissionam, os anjos que vêm para comissionar o destino dos teus filhos, sejam liberados aqui agora. Eu oro por isso, Pai. E eu oro também, Espírito Santo, doce amigo, que o Senhor seja derramado aqui. Só aguarde, abre suas mãos e aguarde.